um homem em rota de colisão com Deus. Essa é a história de Jonas. Essa é a condição em que ele se apresenta neste livro. O livro de Jonas, meus amados, nos fala não apenas a respeito da existência de Deus, mas também nos fala, nos mostra a soberania de Deus sobre tudo o que existe. Ninguém pode escapar de Deus. Ninguém pode se colocar contra Ele e prevalecer. Ninguém consegue frustrar os seus desígnios, como diz lá no livro de Jó, no capítulo 42, verso 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. Jonas tentou fugir de Deus. Diante de uma ordem, ele bate em retirada, em fuga, mas Deus o encurralou, fazendo com que ele se dobrasse ao seu propósito soberano. Portanto, ninguém pode fugir de Deus. E por que não se pode fugir de Deus? Nós poderíamos dar muitas respostas a essa pergunta, mas eu quero responder a título de introdução: por que ninguém pode fugir de Deus? Eu quero responder com 3 dos atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus são aquelas características, aqueles atributos que pertencem somente a Ele. E ninguém pode fugir de Deus, meus amados, primeiro porque Deus é onipresente. Por isso, fugir ou tentar fugir da presença de Deus é loucura. Observe que Jonas fechou os ouvidos para a ordem de Deus e procurou fugir da sua presença. Ele tinha lá na sua cabeça as suas motivações. Jonas achava que tinha razão, achava que estava certo, achava que era justificável a sua atitude. Por isso ele tentou fugir de Deus, mas é impossível fugir de Deus, porque Deus é onipresente. Aonde quer que nós estejamos, Deus está. Abra sua Bíblia no Salmo 139 e acompanhe comigo a leitura dos versos 7 até o verso 12. Salmo 139, verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao meu redor será noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Portanto, é impossível fugir de Deus, porque Ele está em todo lugar. Mas em segundo lugar, meus amados, é impossível fugir de Deus, porque Ele é onipotente. Por isso, voltar-se contra os propósitos de Deus, mais uma vez eu digo, é loucura. Jonas tornou-se um inconsequente ao desafiar o propósito de Deus. É uma contradição, meus amados, afirmar que teme a Deus e ao mesmo tempo o desafia, desobedecendo às suas ordens. É um arremedo de fé dizer que Deus é aquele que comanda a sua vida, é aquele que como um oleiro molda a sua vida,
mas ao mesmo tempo ir deliberadamente contra a vontade de Deus, contra suas ordens, contra seus mandamentos, contra a sua vontade. Observe que Jonas ele se torna um homem contraditório, porque ele diz que teme a Deus. Quando perguntaram quem ele era e de onde ele vinha, ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Mas é contraditória essa palavra de Jonas. Ele está dizendo uma coisa e fazendo outra. Sua boca diz algo que seus atos contradizem. E nos orienta o reverendo David Martin Lloyd Jones, pastor congregacional, ao dizer: cuidado para que você não destrua com as mãos seus atos, suas atitudes. Cuidado para que você não destrua com as mãos o que você constrói com a boca. Sua palavra pode ser a mais bela possível e até correta, mas suas atitudes podem destruir o que você diz. Portanto, é impossível fugir de Deus e ao mesmo tempo dizer que teme a Deus quando se descumpre a sua vontade. Mas em terceiro lugar, é impossível fugir de Deus porque Ele é onisciente. Ele é onipresente, está em todo lugar. Ele é onipotente, tem todo o poder. E Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Jonas sabia, meus amados, que Deus conhecia tudo. Jonas sabia quem era o Deus a quem ele servia. Mas ainda assim, ele tentou fugir de Deus. Ele foi a um lugar distante. Mas como fugir de Deus indo a um lugar mais distante se Deus está em toda parte? Como resistir ao propósito soberano de Deus se Ele é onipotente? Como se esconder e fugir de Deus se Ele vê todas as coisas? Portanto, é impossível. Observe, amados, o verso 4 nos diz que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Enquanto Jonas achava que estava tudo bem, tudo certo, e fugia de Deus, fugia da sua ordem, descumpria o seu mandamento, desobedecendo a Deus, Deus está procurando Jonas. A tempestade, meus irmãos, não é algo que acontece ali por coincidência. Jonas pensou que iria escapar de Deus pelo mar, mas Deus estava no mar. Jonas achou que poderia fugir de Deus, mas Deus envia uma tempestade ao seu encontro. E Jonas então entra em rota de colisão com Deus. O vento e o mar estavam a serviço de Deus. Nada foi por acaso. E observe que Deus não enviou aquela tempestade para destruir Jonas, mas para fazê-lo retornar ao caminho certo. Muitas vezes, meus amados, as tempestades que acontecem na nossa vida são a obra de Deus, a ação de Deus na nossa vida para nos fazer retornar. E muitas vezes nós continuamos insistindo em descumprir a vontade de Deus e a tempestade só aumenta. Aqui nessa hora, Deus está falando com Jonas através do mar, do vento, da chuva, da tempestade. Até por meio daqueles homens pagãos, os marinheiros que estavam ali naquele navio.
No verso 6 diz que o mestre do navio se chega para Jonas e diz: o que é que se passa contigo? O que está acontecendo? Tu estás aí dormindo, a gente está aqui morrendo, todo mundo lutando, e tu estás aí dormindo. Levanta-te e invoca o teu Deus. Foi o que Jesus disse: se as pedras se calarem, ou seja, se os homens se calarem, as pedras clamarão. O ímpio aqui é que está despertando Jonas. O ímpio está clamando ao seu Deus e chega para Jonas e diz: clama ao teu Deus, diz quem é teu Deus, de onde tu vem, quem és tu? Verso 8, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Qual é a tua ocupação, o que é que tu faz, de onde tu vem, para onde tu vai, qual é a tua terra, de que povo tu és? Aqueles marinheiros, eles sabiam que aquela tempestade não era normal. Eles sabiam que aquela tempestade não era natural. Olha o verso 5. Os marinheiros cheios de medo, o que foi que eles fizeram? Veja o que é que diz sua Bíblia aí. Clamavam, cada um ao seu Deus. É impressionante, meus irmãos, como muitas vezes os filhos das trevas, como nos diz a Escritura, são mais prudentes do que os filhos da luz. Eu quero que você pense. O meu objetivo aqui é suscitar reflexão, é fazer você pensar, é fazer você refletir. Porque, meus amados, muitas vezes nós estamos iguais a Jonas. Nós sabemos quem é Deus, estamos no meio do seu povo. Olha as credenciais que Jonas dá de si mesmo: sou hebreu, eu temo ao Deus vivo, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, a terra. Mas ele estava indo contra a ordem de Deus, contra a vontade de Deus. Observe, meus amados, que Jonas, podemos usar a figura, um crente, no meio dos descrentes, sendo o causador dos problemas. Quando o crente deveria ser bênção, onde é o lugar de brilhar? É onde tem trevas. Onde é que a nossa luz deve resplandecer? No meio das trevas. Jonas é um crente, ele está no meio de homens pagãos. Observe, ele foi chamado por Deus para ser uma bênção, como todos nós, eu e você. Mas ele passa a andar pela estrada da desobediência, e aí ele se torna uma pedra de tropeço. Ele entra numa rota de fuga, e com isso ele causa uma tempestade, levando também ao mesmo perigo aqueles que não tinham nada a ver com a história, mas estavam com ele. Pensando nisso aqui, e comentando sobre essa passagem, o pastor Hernandes Dias Lopes disse que um crente desobediente é extremamente perigoso, é pior do que um ateu. Observe que aqueles homens que estão no navio com Jonas, nenhum deles teme a Deus, são pagãos, adoram deuses falsos, mas eles tornam-se mais sensíveis aos sinais que estão ao seu redor do que Jonas. Eles estão percebendo que o que está acontecendo não é algo natural. Eles estão percebendo que aquilo que está acontecendo é algo sobrenatural. Meus irmãos, nós precisamos aprender a entender, a olhar e ter discernimento espiritual das coisas. Como nós somos tão cegos muitas vezes para perceber o que Deus está fazendo,
para perceber a vontade de Deus para nós e para perceber que nós estamos indo ao contrário, estamos indo na contramão. Aqueles homens ímpios, pagãos, eles começam a clamar aos seus deuses pagãos. E enquanto isso, o que é que Jonas está fazendo? Dormindo. Isso é uma figura, irmãos, muito viva. O mundo está aí, se perdendo. A tempestade está assolando ao nosso derredor. O mundo se perdendo. Muitas vezes os filhos das trevas estão trabalhando mais do que nós. Muitas vezes os filhos das trevas estão vivendo de forma mais amorosa do que nós, cuidando mais do próximo do que nós, tendo mais empatia ao próximo do que nós, se preocupando mais do que nós. Muitas vezes até vivendo uma vida religiosa e de idolatria, de desobediência a Deus, por falta de entendimento, mas são mais fiéis do que nós, muitas vezes, irmãos. Eu canso de dizer isso. Olha a preocupação dos crentes com a obra de Deus, com o trabalho, com os horários, com a frequência, com a participação. Por mais que a gente clame, a gente sente a maior dificuldade com essas questões que denotam uma frieza muito grande no meio do povo de Deus. Enquanto os filhos das trevas estão com ênfase, muitas vezes. Enquanto aqueles que não têm o entendimento correto da palavra de Deus e estão vivendo numa vida de idolatria e de desobediência, muitas vezes estão lutando, estão buscando, estão se preocupando. E nós estamos dormindo, assim como Jonas. Ele procura se esconder, ele desce, ele vai até o porão. O verso 5 diz que Jonas havia descido ao porão e havia se deitado. Observe, irmãos, o texto diz que ele dormia profundamente. A expressão dormia profundamente aqui, nesse texto de Jonas, no original, no hebraico, é a mesma expressão que nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 21, quando diz que Deus fez cair em Adão um profundo sono. É a mesma expressão. É como se Jonas estivesse dormindo aquele mesmo profundo sono que Adão estava quando Deus lhe tirou uma costela e lhe fez a mulher. Jonas estava entregue, enquanto todos estavam ao seu redor lutando pela vida. Jonas desce ao mais profundo que ele podia chegar naquele navio, como alguém que desistiu da vida. Enquanto os pagãos estavam invocando seus deuses, Jonas estava como alguém que não tinha preocupação com nada. E ele estava lá, anônimo, escondido, sem ser notado. O texto vai nos dizer que o mestre do navio, o capitão do navio, ele encontra Jonas, ele acha Jonas ali dormindo, diz o texto, agarrado no sono. E aquele homem acorda Jonas. Muitas vezes parece que a gente precisa, de uma chacoalhada, um choque de realidade. E quantas vezes ainda assim a gente não acorda? Aquele homem acorda Jonas
e lhe faz uma série de perguntas, e ele começa a indagar Jonas, quem ele é, de onde vem, o que é que ele faz. Jonas responde de forma atrapalhada, ele não responde a todas as perguntas que foram feitas. Ele diz quem ele é, sou hebreu, diz quem é o seu Deus, sirva ao Senhor, o Criador de todas as coisas. Mas ele perguntou, qual é a tua ocupação, o que é que tu fazes? Ele não disse. Ele omitiu algumas coisas. Ele omitiu o que ele sabia. Ele escondeu que ele era um profeta. Ele escondeu que ele estava fugindo de Deus. Ele escondeu que estava em clara desobediência à ordem de Deus. Jonas, ele dá uma resposta um tanto confusa. Ele diz que é hebreu e declara que teme a Deus, mas ele não está obedecendo a Deus. Ele diz que Deus é o Criador de todas as coisas, foi Deus que fez tudo, mas ainda assim, ele está desobedecendo a esse Deus. E ao descrever o Senhor como quem fez o céu e a terra, ele deixa bem claro àquele homem e a todos daquele navio que o Deus a quem ele serve é quem está controlando aquela crise. E veja que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa interessante. As crises da nossa vida, elas não estão sem controle. Porque Deus está controlando. Agora Jonas sabe disso. E diz que teme a Deus. Mas a pergunta que se faz é essa: se Jonas teme a Deus, por que ele desobedece dessa forma? Tão clara, de forma tão assintosa. Se Deus é o Todo-Poderoso, e Jonas sabe disso, por que está o desafiando? Observe, amados, Jonas tem uma crença, ele tem um credo, mas ele prefere morrer do que viver de acordo com o que ele está pregando. Ele está pregando aqui para os marinheiros: temo a Deus, sou hebreu, temo a Deus, o Senhor que fez o céu, o mar, a terra, o Senhor do céu. Ele está apresentando Deus, mas observe que não há de sua parte nenhum pedido de socorro. Ainda que o mestre do navio diga a ele: vai clamar ao teu Deus, observe isso. O que é que todos os outros marinheiros estão fazendo? Clamando aos seus deuses. O mestre do navio diz a Jonas: vai clamar ao teu Deus. Você vê Jonas clamando em algum momento? Não. Não há um clamor, não há um pedido de socorro. E Jonas sabe quem é Deus, ele conhece, ele sabe que Deus é o único que pode resolver aquela situação. Mas observe, amados, há um descompasso entre as palavras de Jonas e as atitudes de Jonas. Ele diz que teme a Deus, mas ele não teme a Deus. Porque se ele temesse a Deus, ele obedecia, ele cumpria a sua vontade, a sua ordem. É tanto que ele está fugindo, ele tenta fugir. Ele não teme a Deus, é tanto que ele discute com Deus. Olha o verso 10. Os homens ficaram possuídos de grande temor. E lhe disseram: o que foi que tu fizesse? Por que eles perguntaram isso? Porque eles conheceram quem era o Deus de Jonas. Eles perceberam o que era que estava acontecendo. O que é que tu está fazendo? Que loucura é essa tua? Fugindo do Deus a quem tu serve, o Criador, o Poderoso, e tu está fugindo?
Olha o que tu fizesse com a gente. Olha a tua loucura. E é interessante, irmãos, que eles se preocupam mais com Jonas do que Jonas com aqueles para quem ele vai pregar. Porque Jonas diz: olha, pode me jogar, pode me lançar ao mar. Interessante, irmãos, que obstinação desse homem, que coração duro. Jonas foi um homem que preferia morrer do que se arrepender. Ele preferia morrer do que rever suas atitudes. Olha o verso 11. Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Olha o que é que ele diz. Tomai-me, verso 12. Tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Qual é a disposição de Jonas aqui? Eu estou pronto para morrer, mas eu não me arrependo. Pode me jogar no mar. Que coração duro contra Deus. E aqueles homens ficam preocupados, eles não querem fazer isso, se esforçam. O texto vai dizer que eles remavam, verso 13, cada vez mais se esforçando para não ter que fazer aquilo. E antes ainda eles clamam a Deus. Olha o verso 14: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Observe, meus amados, que aqueles homens, eles passam a temer a Deus. Eles temem a Deus. Olha o verso 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e fizeram votos. Eram ímpios, eram pagãos. Eu fico pensando, irmãos, a linguagem que o texto usa aqui. Isso aqui na língua original é uma linguagem exagerada de propósito. O autor, o escritor, ele está querendo mostrar algo de forma exagerada, no sentido de que aquele que lê, aquele que conhece, aquele que entende essa história vai ver que foi algo muito intenso, algo de uma intensidade extrema, quando diz que eles temeram em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor. Aqui, meus irmãos, eu quero fazer duas reflexões importantes. A primeira é no que diz respeito ao temor daqueles homens. E que lição é para nós? Porque, irmãos, nós precisamos entender o que é o temor a Deus. Não é ter medo de Deus. Ninguém precisa ficar com medo de Deus. Deus não é nenhum malvado que se compraz em torturar os humanos. Deus é um Pai amoroso, santo, justo, mas é um Pai amoroso.
E nós precisamos, irmãos, aprender a temer a Deus. E o temor a Deus começa pela obediência a Ele. O temor a Deus começa em conhecer a sua vontade e obedecê-la. Jesus disse certa vez: vocês são meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Mas se vocês não fazem o que eu vos mando, que tipo de amigos são esses? Que obediência é essa? Observe, meus amados, eles temeram em extremo. A gente faz as coisas na brincadeira. A gente vem para a igreja e é impressionante, irmãos. E eu estou dizendo isso, como eu falei no início, para suscitar a reflexão. Reflita, meu amado, minha amada, reflita. O que é temer a Deus? Que serviço é esse que nós estamos prestando aqui? O que é isso? O que é que representa? Muitas vezes, irmãos, a gente está na igreja, no culto, pedindo a Deus que termine logo, porque eu tenho uma coisa para fazer, eu vou não sei para onde, vou fazer não sei o quê, tem alguma coisa para eu assistir quando eu chegar em casa, eu vou para algum lugar. Muitas vezes nós estamos aqui e dizendo como o povo de Israel dizia: que canseira, que enfado. Irmãos, isso reflete os nossos dias. Parece que nós estamos cansados o tempo todo, saturados de Deus, saturados das coisas de Deus. Parece que vir para a igreja é um cansaço, vir para a igreja é uma fadiga. Se apresentar para prestar o culto a Deus é uma coisa enfadonha, cansativa. E a gente vem dá um trabalho terrível, um trabalho tremendo. E vem sem alegria muitas vezes, a gente às vezes chega e não tem alegria, não tem prazer, o culto está acontecendo, a gente está reclamando disso, está apontando aquilo, está reclamando de alguma coisa, está do lado de fora, fica conversando, faz de tudo. Que culto é esse que nós estamos prestando ao nosso Deus? É esse o culto que Ele merece? É esse o Deus a quem nós servimos? É assim? Você conhece a história de Nadab e Abiú? Eles ofereceram fogo estranho. Pastor, que fogo estranho foi esse? Os teólogos discutem, mas ninguém sabe. O que a gente sabe é que Deus havia ordenado que o fogo não deveria se apagar. Então aquele fogo tinha que ser oferecido constantemente. A ordem está lá. Diz o texto sagrado que Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho. O que era esse fogo estranho eu não sei, mas de uma coisa eu sei: era um fogo diferente daquele que Deus havia mandado. Isso é muito claro. É porque a gente quer ser muito especulativo, mas não precisa disso. Basta entender que eles ofereceram algo diferente daquilo que Deus tinha mandado. Pronto, isso basta. O que foi que aconteceu com eles? Eles foram fulminados, porque desobedeceram a Deus. O outro, Uzá, estava lá, transportando a arca. Aí diz o que o texto? Eles colocaram a arca num carro de boi, botaram os bois para ir puxar, para levar a arca. E o que foi que aconteceu?
No meio do caminho, a estrada não era muito boa, o carro tombou, a arca ia virando. O que foi que Uzá fez? O que foi que aconteceu com ele? Caiu fulminado. Mas pastor, ele não estava segurando para a arca não cair? Observe, irmãos, descumprir os mandamentos de Deus, as ordens de Deus é algo muito sério. Por que Uzá foi punido de tal forma? Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, meus irmãos? A ordem de Deus não era botar a arca no carro de boi. Deus não mandou isso. A ordem de Deus era os levitas carregarem com os varões nas argolas e os levitas levarem, sem tocar nela. Mas eles acharam que canseira, que enfado, a gente levar nas costas, bota no carro de boi. Cuidado. Cuidado com a desobediência. Cuidado quando você estiver achando que servir a Deus é cansativo, é trabalhoso. O que é que a Bíblia nos diz, irmãos, sobre os mandamentos de Deus? Eles não são penosos. Não é trabalhoso, meus irmãos. Pelo contrário, é prazeroso. Então essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui, irmãos. A segunda coisa que eu quero que a gente aprenda aqui, com essa passagem, esse final aqui do texto, é como Deus derrama sua graça. Ah, meus irmãos, que Deus gracioso o que nós servimos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele não nos usa por nossa causa, mas apesar de nós. A causa da vitória não está em nós, está em Deus. Observe, na intenção de fugir de Deus, Jonas acaba sendo um instrumento para a salvação daqueles homens que estavam naquele navio. Lembra do que José disse a seus irmãos? Vocês intentaram o mal, mas Deus tornou em bem. Jonas intentou o mal, Deus tornou em bem, porque se Jonas tivesse ido direto para Nínive, os homens daquele navio que ia para Tarsis não teriam ouvido falar de Deus. E eles ouviram falar de Deus e se converteram, temeram a Deus, passaram a temer em extremo ao Senhor, e lhe ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus pega a nossa ruindade, Deus transforma em bem. Agora, isso não é motivo para a gente ser ruim, não, de forma deliberada, não, meus irmãos. Cuidado, lembre-se do que foi dito domingo passado, quando nós estudamos os 3 primeiros versículos, quando nós pregamos aqui nos 3 primeiros versículos desse capítulo. A paciência de Deus tem uma medida. Chega uma hora que a medida de Deus se esgota, ou seja, ela enche, e a mão de Deus é pesada. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A mão de Deus pesa. Mas observe, meus irmãos, ainda que Jonas esteja em franca desobediência a Deus, Deus tornou em bem a maldade e a desobediência de Jonas. Aqueles homens ouviram falar de Deus, houve uma transformação na vida deles. Observe que no começo eles estavam temendo a tempestade, no início do capítulo, mas o capítulo 1 termina dizendo que eles agora estavam temendo a quem? A Deus. Que coisa maravilhosa.
temeram em extremo ao Senhor e ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram votos. Meus amados, não sejamos desobedientes. É preciso compreender, ao menos algumas coisas dá para a gente tirar aqui de lição com Jonas, né? Jonas entendeu que o problema era ele. Ele sabia. Ele reconheceu. Qual foi a orientação que ele deu para os marinheiros? Pode me lançar no mar. Em que pese, por um lado, a gente vê o exemplo, né? Preferiu morrer, mas não mudou de atitude, não se arrependeu. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente pode aprender aqui, no aspecto positivo, é que ele reconheceu, ele sabia que estava errado. Ele sabia que o problema estava nas suas atitudes. Ainda que ele não quisesse se arrepender, mas ele tinha consciência disso. E meus irmãos, nós precisamos fazer uma autoanálise. Mais uma vez eu digo, reflitamos. Façamos isso. No final de tudo, o propósito de Deus vai ser cumprido. Qual era o propósito de Deus com Jonas? Ele tinha que ir para Nínive, então não tinha conversa. Ele foi lançado ao mar, mas o verso 17 diz que Deus deparou um grande peixe para que tragasse Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ainda que Jonas, na sua impiedade, na sua ruindade, seu pecado, ainda que ele estivesse disposto a morrer, em vez de se arrepender, Deus teve misericórdia dele. Mas não é porque ele era bom não, viu? É porque os decretos de Deus se cumprem. Os propósitos de Deus vão se cumprir. E o decreto de Deus era Jonas ir pregar em Nínive. Ele não quer ir não, mas ele vai. Ele está recalcitrando contra os aguilhões. Os irmãos sabem o que foi que Paulo ouviu quanto a esse respeito, não é? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Jonas está esperneando, está tentando de tudo, não tem jeito, ele vai. Então Deus manda aquele grande peixe para tragá-lo e depois devolvê-lo para que ele cumpra o mandado de Deus. Irmãos, Jonas tentou abandonar a missão de Deus, a missão que Deus lhe confiou, que Deus lhe concedeu, mas Deus não o abandonou. O seu propósito era levá-lo a cumprir a sua ordem. Jonas preferia morrer, mas Deus quis salvá-lo. Jonas queria morrer, mas Deus quis salvá-lo. Jonas é lançado ao mar, mas Deus prepara o seu livramento. O peixe vem e traga, e ele passa 3 dias e 3 noites ali, e isso vai nos servir, né, de sinal para apontar para Cristo. Assim como Jonas passa 3 dias e 3 noites, passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem vai passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, mas ressuscitará. E essa é a figura, é uma das figuras tão importantes que nós temos a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande peixe não apareceu ali por acaso. Foi Deus que colocou ele ali. O grande peixe estava obedecendo a ordem de Deus, para que o seu propósito fosse cumprido. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero terminar lhe dizendo isso. Deus sempre cumprirá os seus propósitos. Sempre. Nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. E a palavra de alerta que eu deixo para você nessa noite é esta: não tente fugir de Deus. Isaías 28:16 diz: portanto, assim diz o Senhor,
Eis que eu assentarei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Não tente fugir de Deus. 2 Pedro 2, verso 6 diz: pois isso está na Escritura, eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. E Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, verso 4, ele diz: e a pedra era Cristo. Não seja desobediente. Se você já é crente, não seja um crente desobediente. Não fuja da vontade de Deus. Se você não é crente ainda, o conselho é o mesmo: não seja desobediente. Creia, obedeça. Observe que ele diz, Isaías 28,16, aquele que crê não foge. Ele está falando da pedra. Aquele que crê nessa pedra não foge, isso é uma figura. Que pedra é essa, pastor? Paulo responde lá em 1 Coríntios 10,4, a pedra é Cristo. Não fuja, creia em Deus, receba Jesus como seu Salvador, para que você escape da punição. Observe que ele disse que essa mesma pedra também é rocha de ofensa e pedra de tropeço. Isso é uma referência àqueles que permanecem desobedientes. Esses sofrerão o castigo, e esse castigo é o castigo eterno. Mas Cristo é aquele que nos faz firmes, porque Ele é a rocha, e nessa rocha nós estamos firmes. Que Deus nos abençoe.